um jovem estudante do ensino médio, Arashi Mikami, faz parte de um grupo de vigilantes chamado Tarja Preta, que lida com criminosos que a polícia não consegue enfrentar. Quando ele era mais novo, ele foi gravemente ferido em um ataque terrorista. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Então bora para o resumo completo desse anime. Durante uma missão para matar um empresário corrupto que tinha uma longa ficha criminal, o protagonista surpreendentemente dá ao seu alvo uma arma e fala que ele tinha uma chance de acabar com sua própria vida e de se redimir de seus pecados. Obviamente ele tentou atacar o prota, que logo em seguida acabou eliminando o alvo. De volta ao esconderijo, Mikoto questionou as ações de Arashi enquanto eles tomavam banho, e antes de ser respondida, ela acabou vendo, sem querer, o corpo dele que estava coberto de cicatrizes. O empresário corrupto que foi morto tinha um filho que era tão ruim quanto o próprio pai. Ele estava junto com outro subordinado que sequestraram e agrediram um homem e sua filha, pois um deles tentaram entregar documentos secretos da companhia deles para a polícia. Quando as ligações iam para outro nível, um detetive da polícia apareceu, mas se viu incapaz de agir, já que esses bandidos tinham uma influência muito grande com políticos e policiais de alta patente. Nesse exato momento, o grupo Tarja Preta entra em ação, invadindo o prédio com uma moto. Detalhe que eles estavam no segundo andar do prédio. Após a chegada deles, um tiroteio começa e Arashi acaba salvando a vida do detetive e matando o filho do empresário, mas infelizmente o seu subordinado acabou matando um dos reféns e fugiu. Enquanto isso, Nashida destrói o prédio com explosivos. Enquanto eles fugiam do local, Mikoto se lembrava de o que o protagonista disse para ela mais cedo, que o seu corpo foi gravemente danificado durante um ataque terrorista e para salvar sua vida, o fundador dessa organização transportou os órgãos de seu próprio filho e melhor amigo de Arashi, já que o mesmo teve morte cerebral devido ao incidente. E o protagonista não tinha certeza de quanto de seu corpo era dele. Em algumas partes desse episódio mostra que o prota ainda vê seu melhor amigo e até mesmo conversa com ele. Enquanto isso, Masaki jura vingança contra os vigilantes, enquanto outro grupo se prepara para entrar em ação. O detetive tentou interrogar a refém resgatada, mas a equipe do hospital geral negou suas tentativas. O chefe da organização Tarja Preta parabenizou seus agentes e anunciou que vai criar uma nova equipe, Amporra 1, que apoiará a Amporra 0. Quando saiu do hospital, a mulher que foi feita de refém acabou sendo sequestrada novamente. Em um complexo de apartamentos abandonados, os bandidos esperavam pelos vigilantes, enquanto Masaki dá fugindo uma droga conhecida como Lírio da Platina. Novamente o detetive apareceu e tentou salvar a refém, mas ela acabou esfaqueando, pois ela estava sob efeitos de drogas e também culpava ele pela morte de seu pai. Vendo que ele foi gravemente ferido, Mikoto tentou ajudar, e a parceira do detetive entrou na sala, mas apenas para ser pega de refém pelos capangas dos bandidos. Enquanto os membros da Amporra 0 começaram o ataque, o protagonista chegou bem a tempo de salvar Mikoto, e mesmo sendo alvejado por diversos disparos, nenhum fez qualquer dano nele, e ele acabou exterminando todos os bandidos. No topo do prédio, Masaki estava tentando fugir usando um helicóptero, mas a idol do grupo acabou explodindo o veículo e o protagonista mata ele. Em algum lugar desconhecido, um grupo misterioso comentava que eles eventualmente encontrariam o grupo da Tarja Preta. Em uma nova missão, eles descobriram que uma outra pessoa havia matado o alvo deles. Enquanto isso, um ex-membro da organização informava ao doutor sobre uma nova droga cuja carga chegaria em breve, sendo que as consequências de sua propagação eram terríveis, já que uma vez que o usuário usou, ele ficava extremamente agressivo e fora de si. Na escola, Mikoto conheceu uma nova aluna que foi transferida recentemente, sendo que ela manifestou seu interesse em Mikoto. Então a equipe Amporra 1 foi enviada para matar os líderes de uma organização criminosa que estavam interessados nessa nova droga, mas após matar um deles, acabaram encontrando aquele outro assassino novamente, que após matar um dos alvos, acabou fugindo. Enquanto andava de moto, Mikoto quase atropelou Chikage, que estava no meio da rua para ajudar um gato. Então após esse quase acidente, as duas começaram a conversar e notaram que elas tinham mais em comum do que pensavam. Mikoto conta como seu irmão havia morrido em um acidente de moto e por pouco ela também não morreu. Então Chikage, tirando sua camisa, mostra uma marca de queimadura no seu ombro e conta como ela perdeu os pais em um acidente terrorista e como ela e a irmã foram atendidas por um médico, apenas para a irmã morrer em um incêndio que a assustou. De repente ela se aproxima pedindo por favor, como se fosse dar um beijo na Mikoto. Mas a cena foi cortada e mostra um estudante drogado que tenta abusar uma colega de classe. Para a sorte dela, Mikoto e Chikage estavam passando ali perto e impediram ele a tempo.
Depois que fugiu e deixou seu celular cair, uma mensagem foi enviada falando que eles tomaram uma outra estudante como refém. As duas acabaram se separando e cada uma das duas falando que dessa vez iriam acabar com tudo. E para quem não tinha percebido até agora, Chikage é a assassina misteriosa. Quando chegou no local dos reféns, Mikoto se viu cercada por vários civis amarrados com coletes explosivos, sendo que a pessoa que fez isso ordenou para que eles a matassem. Quando ela estava prestes a ser morta, Chikage apareceu e matou eles. Rapidamente elas perceberam a identidade uma da outra e quando Chikage contou suas razões para matar ao lado de seu mestre, Mikoto suspeitou que talvez ela estivesse sendo manipulada. Então o líder dos bandidos coloca fogo no armazém e vai para o telhado. Nesse exato momento o Prota chega e consegue entregar sua moto para Mikoto, antes do portão fechar. Enquanto isso a Idol desativou com sucesso os coletes e salvou os reféns. No telhado, depois que elas conseguiram matar um dos bandidos, Makoto Yoga, o mestre da Chikage, aparece e a chama de inútil. Após isso ele acabou atirando nela. Mikoto sem arma se viu diante de sua morte, até que o protagonista que estava embaixo jogou sua arma para ela e Mikoto atirou, sendo que antes dele morrer foi o que considerava inúteis as ações da Tarja Preta. Chikage recupera consciência e diz para Mikoto que ela espera reencarnar em um mundo melhor, ao lado de sua irmã, antes dela deixar cair nas chamas. Enquanto isso, os aliados do mestre dela começam a se mover. Uma nova estação de TV estava sendo inaugurada, e Nashida, junto com uma dupla de irmãs gêmeas, foram convidadas para apresentar. Até que em um certo momento, um grupo fortemente armado invadiu o prédio. Eles cortaram a energia do prédio e tomaram todas as pessoas como reféns, exceto Nashida e as irmãs, que foram usar o banheiro, sendo que elas nem sabiam que o prédio havia sido invadido. Entretanto, Nashida percebe que tem algo de errado, já que apenas a energia desse prédio caiu. E de repente aparece um homem vestido uma fantasia de urso e ataca elas. Elas felizmente conseguiram derrotar ele com uma certa dificuldade. Enquanto isso, o líder dos bandidos se chamava Caça Selvagem, e ao vivo executou uma idol na frente de todos, e ameaça jogar uma pessoa a cada 30 minutos se eles não pagassem o valor do resgate. Ele falava para um dos seus subordinados que seu objetivo principal já tinha sido concluído. Depois que evitaram as câmeras, as três chegaram nas escadas e Nashida falou para elas irem embora primeiro. Enquanto isso, o chefe da Tarja Preta estava falando que ainda não era o momento certo para agir. Depois que conseguiu matar algum dos bandidos, ela se comunicou com o líder deles, sendo que o mesmo revela que seu conhecimento sobre o grupo Tarja Preta. Quando Nashida foi para a sala de câmeras, o encarregado da segurança acaba sendo o subcomandante dos bandidos, e depois que ela conseguiu fugir do ataque dele, ele anunciou que o plano está em sua fase final. Depois que fugiu, ela foi tentar resgatar os reféns e acabou sendo atacada novamente por dois bandidos, e sendo salva pelas irmãs gêmeas. Mas o líder dos bandidos aparece, derrota as três facilmente e leva Nashida embora, revelando que na verdade ele era uma mulher que tinha uma habilidade única de mudar de voz. Enquanto isso, a equipe Ampola 1 foi permitida entrar em ação, e quando eles chegaram no prédio conseguiram impedir os bandidos de levarem Nashida embora. Imitando a voz de Nashida, a líder dos bandidos Siren tentou confundir o protagonista, mas ele permaneceu calmo ao se lembrar da lição de Inunaki, o seu mentor. E após esperar por um momento, consegue matar um deles e acerta um tiro fatal na Siren. Enquanto ela estava morrendo, ela fala que Arashi é como eles e diz que o mundo estava prestes a mudar antes de morrer. Nashida se reuniu com as irmãs, enquanto Mikoto e Arashi foram emboscados por um cavaleiro mascarado. Acontece que ele era um mentor do protagonista, Inunaki. Ele estava apenas testando ele. E informa que suas suspeitas sobre as ações de Siren estavam certas. Ela estava apenas distraindo a polícia, enquanto seus companheiros roubavam duas maletas que eram necessárias para fabricar o lírio pratinado em um navio de carga. Então a equipe Ampola Zero foi até o navio e a enfermeira acabou enfrentando as irmãs gêmeas, enquanto a médica enfrentava um cara mascarado, e dizia que o grupo deles, a Seringa, estava anunciando guerra contra a Tarja Preta, e que suas intenções eram de trazer o caos ao mundo. Depois que ele a distraiu, acabou conseguindo fugir com uma das maletas, sendo que Mickey conseguiu pegar apenas uma delas. De repente o navio começou a afundar, e a médica pegou a enfermeira que estava gravemente ferida e fugiu. De volta para o esconderijo, o chefe da Tarja Preta fala para a equipe do protagonista sobre o que tinha nessa tal pasta. Ele conta que costumava ser médico de um grupo de mercenários em uma das missões eles se depararam com uma vírus com acesso a um vírus desconhecido, chamado vírus D99 e sua vacina. A equipe de pesquisa formada por ele, sua segunda em comando Fiona e Inunaki, descobriu que o vírus era capaz de dar poderes de cura àqueles que sobrevivessem a ele, e suas possibilidades eram ilimitadas, mas os riscos de cair nas mãos erradas ou sofrer mutações eram muito altos. Eles decidiram destruir todas as amostras depois que a vila foi destruída, e é então revelado que o protagonista foi a última pessoa que recebeu o vírus, já que Masamune não queria perder ele e seu filho. No final desse episódio aparece Sayo, a enfermeira acordando. Um flashback mostra Arashi reaprendendo a andar e de como a enfermeira o ajudou a fazer isso. Atualmente a equipe Ampola 1 foi enviada para capturar ela, sendo que os mesmos
ficaram confusos com essa ordem. É explicado para eles que a sua doença ressurgiu e que ela estava em uma espécie de modo de fúria. Quando foram até lá, eles acabaram sendo derrotados facilmente e Miki e Yuko conseguiram interferir a tempo, sendo que Yuko estava disposta a matar a enfermeira uma segunda vez. Vendo que ela estava realmente disposta a fazer isso, o protagonista defende a enfermeira de um golpe fatal e atraiu para longe, onde treina com ela em uma parte subterrânea da instalação. Cerca de 9 anos atrás, Yuko e Miki investigavam uma instalação da organização que havia sido invadida. Quando chegaram em uma das salas, dos cientistas que pesquisavam sobre o vírus D99 encontraram todos mortos, descobrindo assim que foram mortos por uma cobaia. E Yuko foi atacado pela cobaia que estava usando uma máscara. Rapidamente ela acabou matando a cobaia, e só após isso percebeu que era uma enfermeira. E usando os mesmos procedimentos que usaram no protagonista, ela conseguiu se salvar, mas acabaram descobrindo que ela tinha perdido suas memórias. Voltando para o presente, o Prota estava tentando fazer ela se lembrar de uma promessa que fizeram um ao outro, anos atrás. E finalmente, após algumas tentativas, que quase levou à sua morte, ele finalmente conseguiu chegar até ela e tirar sua máscara. Feito isso, ela começou a chorar, falando que havia se lembrado do seu eu passado e que não iria mais evitar ele. E quando todos chegaram na sala, Sayo se aproxima do protagonista e como forma de agradecimento o beija. Enquanto isso, o líder do grupo Seringa instrui as gêmeas a matar uma detetive que estava chegando perto dos rastros deles. Mikoto estava tendo um sonho estranho, em que Agashi estava com a enfermeira e a colega de classe dele, indo fazer coisas divertidas sem ela, enquanto ela estava algemada e presa no fundo de um poço. Então ela percebe que está começando a desenvolver sentimentos pelo protagonista, mas não tem certeza de como agir sobre isso. Enquanto isso, a dupla de irmãs atacam a detetive Suzue, mas os membros da Yakuza acabam pegando ela primeiro. Um dos infiltrados do grupo Tarja Preta na polícia informa a situação. Enquanto isso, a segunda em comando dos Yakuza se preparava para torturar Suzue, mostrando a ela todas as garotas viciadas que ela quebrou, tanto na mente quanto no corpo. Ele também menciona que está reservando o lírio da platina para mais tarde e como a tortura funcionaria para ela. Enquanto ela provoca a Suzue, falando que o chefe dela pretendia brincar com ela primeiro, os membros do grupo Tarja Preta chegaram, então a segunda em comando saiu para receber eles. A Aido e Mikoto chamam a atenção dos guardas, enquanto o protagonista vai procurar a detetive. As irmãs também chegam, mas são confrontadas pela enfermeira que estava recuperada. E dessa vez a luta foi completamente diferente, a enfermeira as derrotou facilmente. Quando uma delas pergunta como ela poderia ser tão forte, Sayo diz a eles que seu pai usou o vírus D99 para salvá-la de uma doença incurável e que ela o matou quando surtou. As gêmeas apenas dizem que receberam seus poderes de uma princesa. E antes que a enfermeira pudesse matar uma delas, o mascarado chega e as leva embora. Enquanto isso, o protagonista encontrou e resgatou Suzue, mas acidentalmente liberou todas as garotas que foram infectadas com o lírio da platina. Durante o banho, elas discutiam sua missão anterior, e uma delas menciona que a detetive vai se recuperar, e que não havia aquela droga D99 em seu sistema. A médica menciona que os membros do grupo da Seringa escaparam por culpa da enfermeira, e a pune de um jeito diferenciado, sendo que depois do episódio passado, a enfermeira começou a sentir mais coisas pelo protagonista, o que acabou causando ciúmes na Mikoto. Na escola, os estudantes estavam comentando sobre pessoas estranhas que estavam aparecendo e sobre alguns sequestros misteriosos. Sabendo o que poderia ser, Arashi os adverte para terem cuidado. Enquanto isso, Miki tentava obter informações de Inonaki, mas ele apenas a provoca e lhes dá uma pista. E os chefes da organização discutem o reaparecimento do vírus D99 e como ele poderia ser um risco para a humanidade. Mikoto e Arashi vão atrás de um traficante de drogas que estava em uma perseguição de Kao com uma mulher como refém, e quando consegue detê-lo, não recebe novas informações sobre a seringa. E enquanto Mikoto levava a mulher para o hospital, Arashi volta para casa a pé. Desse jeito bem estranho e vago acaba esse anime. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais resumos e até o próximo vídeo.